Vamos fazer mais uma questão ainda envolvendo o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais em matemática? Né? Noções básicas de matemática para você entender aí qualquer conceito, qualquer conhecimento, tanto na área de matemática, como em física, como em química, qualquer outra área de conhecimento. O que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: um outro fator importante é o consumo de combustível, aqui se referindo à questão anterior aqui da viagem, tá? Imagine que o carro de vocês faz 12 quilômetros por litro de combustível. Isso quer dizer que, quanto mais distante vocês viajarem, mais combustível será necessário. Isso é uma questão até óbvia, né? Ele continua. Nesse caso, o consumo de combustível, então, que é o consumo de combustível e a distância percorrida, então, consumo de combustível e a distância percorrida são grandezas diretamente proporcionais. Então, ele está me falando que essas duas coisas, elas são grandezas, né, grandezas diretamente proporcionais. Isso significa que se um aumenta, o outro também o quê? O outro também aumenta, tá? E aí, se são grandezas diretamente proporcionais, ele fala aqui o seguinte: quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 300 quilômetros, né? Então, 300 quilômetros, eu vou gastar aí quantos litros de combustível? E aí, qual que é a relação que eu faço, né? Ou que você tem que pensar? Se elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, o consumo de combustível e a distância, né? Então, eu posso multiplicar diretamente um pelo outro, né? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Eu posso pensar assim, então 12, ele faz 12 quilômetros, né? Se eu multiplicar 12 quilômetros, aqui no caso, vamos pegar aqui o item A. O item A, ele vou consumir aqui no caso 10 litros. Então, 12 quilômetros vezes 10 litros, professor, por que você está multiplicando? Porque ele falou que são diretamente proporcionais. Se é diretamente, é uma multiplicação. Então, 12 vezes 10 dá quanto? Isso vai dar 120 quilômetros de distância, né? Então, essa relação aqui, ele fala que o consumo de combustível e a distância percorrida são grandezas diretamente proporcionais. Então, se multiplicar um pelo outro, eu sei qual é a distância que ele vai aí percorrer com essa quantidade de combustível aí em questão. Então, é por isso que eu estou multiplicando aqui direto. E se eu fizer a mesma coisa, né? Então, vamos pegar aqui 12 vezes quanto? Aqui no caso agora 20, né? 20 litros. Por quê? Grandeza diretamente proporcionais. Vai ficar 240 quilômetros, né? E aí só lembrando, né, que eu estou multiplicando a distância pela quantidade de litros, que vai me dar a distância que ele vai percorrer. Foi o que o problema disse, porque são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, continuando aqui a mesma brincadeira, se eu multiplicar agora 12 quilômetros por quanto, né? 25. Quanto que é 12 vezes 25? Quanto que vai dar isso? 12 vezes 25 vai dar 300, aqui no caso 300 quilômetros, e o último aqui no caso, se eu multiplicar 12 vezes 30, quanto que dá? 12 vezes 30 vai dar 360 quilômetros, né? Então, a gente observa aqui no caso, como são grandezas diretamente proporcionais, eu fiz essa multiplicação e fiz questão de fazer de uma por uma aqui, né, alternativas aqui, para você perceber essa relação, né, que são grandezas aí diretamente proporcionais. Você pode multiplicar um pelo outro e você vai encontrar aí a distância que no caso bate, né, que é 300 km aqui no caso. Professor, tem uma outra forma de fazer isso? Tem. Você pode pensar assim, né? Você pode fazer desse jeito. 12 quilômetros aqui no caso para cada litro de combustível. Vou colocar esse um aqui só para, né, representar bem a brincadeira. Se 12 quilômetros, aqui no caso, ele faz um litro, né, ele gasta um litro de combustível, quanto 300 quilômetros ele vai consumir aqui no caso de combustível, aqui no caso seria o nosso X. Eu poderia fazer uma regra de 3 também, se você quiser, tá? Então, regra de 3 como é que fica, né? Multiplica aqui no caso em x, 12 vezes x, aqui no caso fica 12x, aqui no caso igual, né, 300 vezes 1, aqui também fica 300. Aí o nosso x vai ficar como, né? O 12 que está multiplicando, como é que ele passa? Ele passa dividindo, então vai ficar 300 dividido por 12. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 25, né? 25 litros, tá? Você pode fazer dos dois jeitos, pode fazer por regrinha de 3, ou você pode fazer aqui, no caso, usando grandezas diretamente proporcionais. Você faria de uma por uma, teria um pouco mais de trabalho, mas você mataria aqui o problema quando você resolvesse aqui e encontraria aqui, no caso, a distância que você quer, que é 300 quilômetros. Então, quanto litro a gente precisa? A gente precisa, no caso, de 25 litros. Bacana? É isso.